A graça e a paz daquele que, em nome do seu amor, nos une num só corpo. Que o Senhor esteja abençoando você e sua família. Quero trazer alguns avisos antes da mensagem, porque nós estamos em mais uma manhã, em mais um dia que nós nos unimos, desta vez remotamente. Mais tarde, às 17 horas, na nossa sede, e quem não estiver lá presencialmente estará remotamente. Você pode participar do nosso culto através da nossa página do Facebook, 17 horas. Nós voltamos à nossa reunião dos jovens. Nós tínhamos passado 4 semanas sem, mas nós retornamos ontem e pretendemos dar continuidade. Na próxima semana, eu inicio uma série de ministrações sobre contentamento versus felicidade, baseado na carta do apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 8. Convido você, nós estaremos divulgando, inclusive, o endereço, né, para nós nos encontrarmos remotamente. Temos 3 aniversariantes nessa semana. A irmã Edivânia, no dia 14, também no dia 14 a irmã Rosângela, e no dia 15 o irmão Adelson. A minha oração é que o Senhor, nessa semana tão especial para vocês, esteja abençoando vocês, ministrando do seu amor, da sua graça, da sua paz, e que você esteja sendo fortalecido no Senhor, fortalecida no Senhor para a honra e glória dele. Estamos numa série de mensagens sobre esperança, amor, transformação, ministração, discipulado. Na semana passada, nós falamos sobre João capítulo 6, os versos 60 a 69, onde eu trouxe uma interrogação: para onde você vai? Vimos que nós temos 2 caminhos como opção. Vimos sobre o escândalo do Evangelho revelando o seu amor para nós. Vimos que não dá para ter Jesus sem fazer parte dele. Não dá para ter Jesus sem fazer parte dele. E vimos que a vida eterna é consequência desse fazer parte de Jesus. Quero falar hoje sobre a intencionalidade desse chamado, né? Do resgate que o Senhor nos apresenta. E aí eu quero trazer você para o Evangelho de Marcos, capítulo 1, nos versos 14 a 20. Veremos agora pela manhã os versos 14 a 17, 18 a 20 à tarde, mas leremos todo o texto nos 2 horários. Marcos 1, 14 a 20. O texto bíblico diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu no barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Aqui, perceba, nós temos o chamado dos primeiros discípulos. Jesus caminha e convida. Essa fala é interessante porque Jesus continua caminhando hoje e convidando. E aqui eu tenho 2 informações importantes nesta manhã. Veja que nós temos uma intencionalidade do convite. Jesus não estava por acaso ali, como se ele estivesse passando. De repente, passando, viu, chamou. Não. Existiu intencionalidade. Perceba que o texto diz que foi depois que João foi preso.
Jesus vai para a Galiléia proclamar as boas novas. E aí chama, né, convida os primeiros discípulos, tá? Então existiu uma intencionalidade literalmente no convite, né? Essa intencionalidade ela continua existindo até hoje. Jesus não te chama para nada, te chama para uma missão, tá? Causa-me estranheza pessoas que passam semana a semana, mês a mês, ano a ano, durante vários anos, como se não tivesse uma intencionalidade nesse convite de Jesus, ou como se a intencionalidade fosse pessoal. Mas quando a gente começa a estudar a palavra, a gente entende, né, essa intencionalidade. Então nós vamos trazer metade agora nessa fala e metade à noite. Veja o texto de João, capítulo 1, nos versos 35 a 42. João 1, 35 a 42. Aqui perceba, no texto de Marcos, Jesus caminha para a Galiléia depois da prisão de João. Mas o texto de João, capítulo 1, diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus, voltando-se. Os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. No verso 40, o apóstolo João diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera, o que havia seguido a Jesus e que havia seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas. Perceba que aqui Jesus tem os primeiros encontros com os discípulos. Aqui, no momento que Jesus passa, João Batista percebe claramente que ele era o Messias. Quando Jesus passa, os discípulos de João ouvem falar de Jesus, o veem. E aqui nós temos os primeiros encontros. No texto lido de Marcos, como eu já falei, João já havia sido preso. Então a gente não tem coincidências aqui, a gente tem uma intencionalidade. E quando a gente percebe essa intencionalidade, a gente percebe também que Jesus não fez isso à toa, né? Não fez por vontade própria, né? No momento que queria. Perceba o texto de João capítulo 17, nos versos 6 a 10. João 17, 6 a 10, diz assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Essa é a fala de Jesus na oração que a gente chama de oração sacerdotal. Aqui, claramente, Jesus fala que é o Pai quem dá a ele. Verso 8. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, novamente, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Então, a gente percebe aqui na conversa entre pai e filho, antes de Jesus rumar
para a sua crucificação, para a sua condenação e logo após a crucificação. A gente percebe uma intimidade grande aqui, a gente percebe claramente que Jesus sempre diz que tudo que o Pai o dá é dele, e tudo que é dele é do Pai, mas é o Pai quem dá. Ele não tem nada por vontade própria. João capítulo 17, no verso 12, continuando a oração, Jesus Cristo destaca que nenhum deles se perdeu, a não ser o que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então veja que Jesus diz, é como se Jesus estivesse prestando conta ao Pai. Tu os me deste, e nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava programado, né? E não teria que ser, não foi escolhida uma pessoa específica, mas havia de acontecer ou havia de ter uma pessoa. E Judas manteve seu coração declinado para o pecado. João capítulo 6, os versos 37 a 40, João 6, 37 a 40, Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Então perceba que Jesus Cristo deixa claro que o que ele tem foi dado pelo Pai. E a função dele aqui é seguir a vontade do Pai. Ele era bem esclarecido quanto a isso. Então, o encontro à beira do Mar da Galileia, ou os encontros à beira do Mar da Galileia, eram encontros intencionais para um convite específico. Não aconteceram por acaso. Jesus simplesmente não ia passando e resolveu chamar aqueles homens. A gente percebe claramente que tinha uma intencionalidade. Que intencionalidade é essa? O convite era para a pesca em resgate. Verso 17. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Existe intencionalidade para um convite, e um convite específico. Era um convite de resgate. Nesse sentido, quando percebemos a palavra de Deus, percebemos o que Jesus Cristo quer dizer. Os profetas, em sua maioria, quando falavam de rede, de pescador, se falava de juízo, de justiça, de resgate. Amós, aliás, vamos começar por Jeremias capítulo 16, Jeremias 16. Essa é a fala de Deus com o profeta Jeremias. Mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão. Depois disso mandarei chamar muitos caçadores, e eles os caçarão, em cada monte, colina e nas fendas das rochas. Perceba aqui que as figuras, se você for para o texto, no contexto, as figuras de pescadores e caçadores são figuras de juízo, de justiça, contra o povo de Israel que se prostituía com seus ídolos antigos, né, e alguns novos. Perceba o profeta Amós. Então você vê em Jeremias, veja o profeta Amós. Amós capítulo 4, no verso 2, o profeta diz assim: o Senhor soberano jurou pela sua santidade. Certamente vai chegar o tempo em que serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Aqui, tanto Jeremias quanto Amós estão falando do cativeiro babilônico. Por causa do pecado de idolatria
do povo de Israel. Assim é com o profeta Abacuque. Abacuque capítulo 1, nos versos 14 e 17. Abacuque capítulo 1, nos versos 14 e 17. Assim diz a palavra: tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas os arrastam. Então alegram-se e exultam. Verso 16. E por essa razão eles oferecem sacrifício às suas redes e queimam incenso em sua honra, pois graças às suas redes vivem em grande conforto e desfrutam iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Então, aqui claramente, né? Nesse sentido, quando Jesus chama seus discípulos a serem pescadores de homens, ele está falando de resgate. Veja, profeta Ezequiel, capítulo 12, verso 13. Ezequiel 12, 13. Estenderei a minha rede para ele, e ele será apanhado em meu laço. Eu o trarei para a Babilônia, terra dos caldeus, mas ele não haverá e ali morrerá. Aqui está falando do príncipe de Israel. A nação de Israel, que é fisgada pelos seus ídolos, é resgatada para o cativeiro em justiça, em juízo, pela figura do pescador. A gente está falando de resgate de juízo final. Jesus chama seus discípulos a pescarem homens para não estarem diante de Deus a caminho do inferno no juízo final. Quando Jesus diz: sigam-me e eu os farei pescadores de homens, ele fala de livramento. Homens que livrarão homens. Homens que resgatarão homens. Se você perceber em Mateus capítulo 13, nos versos 47 a 50, todos os textos lidos serão complementados aqui. Mateus 13, 47 a 50. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é a fala de Jesus Cristo acerca do reino dos céus. Quando Jesus chama seus discípulos a serem pescadores de homens, ele está exatamente dizendo isso aqui. E aí veja como é que Jesus diz que o pescador faz. A rede está cheia, ele para na praia, puxa a rede, assenta-se e junta os peixes bons em cestos, mas os ruins joga fora. A gente está falando de figura de juízo. E os pescadores são aqueles que resgatam. Quando Jesus chamou os discípulos, ele me chamou. Ele chamou você. Porque ali estava o início. E Jesus, na oração sacerdotal mesmo, disse: eu rogo por eles e por aqueles que virão através deles. Então, nesse sentido, a Bíblia é clara para você, para mim. Há uma intencionalidade no convite.
Jesus não te chamou para ficar participando de culto. Jesus não te chamou para sentar nos bancos ou nas cadeiras das instituições. Jesus não te chamou para marcar hora de encontro específico em comunhão com os irmãos. O momento de comunhão existe, mas a chamada de Jesus é para que você seja pescador, pescadora de pessoas. Há uma intencionalidade no convite. Jesus não chama frequentadores de igreja. Jesus chama resgatadores de pessoas. Jesus entende claramente que o reino dos céus precisa de você, para que seja esse resgatador, essa resgatadora. E perceba o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 3, verso 13, Gálatas 3:13. Paulo fala assim: Cristo nos resgatou, nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Ele veio nos resgatar. É exatamente isso que Jesus faz. E é assim que o apóstolo Paulo fala, a carta aos Colossenses capítulo 1, nos versos 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nesse sentido, quando Jesus Cristo chamou os apóstolos ou os discípulos naquele momento, Jesus nos chamou para sermos resgatadores de vida, para que o seu resgate também alcance outras pessoas através do nosso resgate. Então, o convite que Jesus fez para você é intencional. Se alguém algum dia foi usado para falar ou usada para falar de Jesus para você, há uma intencionalidade nesse convite. E nesse sentido, Jesus te resgata exatamente para resgatar. O que Jesus Cristo continua dizendo é: eu vos farei pescadores de pessoas. Eu vos farei pescadores de homens. A gente dará continuidade a este texto logo mais à noite. Iniciaremos nosso culto na nossa sede às 17 horas. Se você não pode estar lá conosco, pode acompanhar nosso canal do Facebook. Vamos orar? Deus, eu louvo o teu nome pela tua fala. Ela não volta vazia. Ela é intencional. A tua fala é clara. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se o Filho vos resgatar, verdadeiramente vocês serão livres. A fala contextualizada, Senhor, substituindo libertar por resgatar, é prova de que o Senhor quer intencionalmente nos resgatar do pecado, nos dar liberdade, mas nos fazer resgatadores de vidas. A minha oração é que todos nós entendam, Senhor. A minha oração é que a igreja no nosso país entenda isso. É que a igreja não se perca no caminho, ou do caminho, poderíamos dizer assim. A minha oração é que a instituição não seja confundida com a igreja e que o corpo de Cristo identifique claramente a sua função como noiva do Cordeiro. Que a nossa fala seja a repetição da fala de João Batista.
Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e que nossa vida seja exemplo dessa fala ecoada, levando, resgatando, pescando pessoas para ti, Senhor. Essa é a minha oração. Continua visitando o nosso país, nossos hospitais, nossas casas, os doentes que estão, Senhor, precisando de Ti. Continua visitando aqueles que agonizam nas UTIs da vida. Senhor, a minha oração é que Tu continues diminuindo o número tanto de vítimas da Covid-19 em relação a adquirir essa doença, quanto aos mortos, ou seja, aos que estão em perigo de morte na UTI. A minha oração, Senhor, é que Tu visites o Teu povo nesse momento no Brasil e que Teu povo seja motivo de alegria, de transformação, de ministração, de salvação. Tende misericórdia da Tua igreja nesse momento, Senhor. Que o Senhor olhe pelo Rio de Janeiro e que o Senhor remova no nome de Jesus Cristo toda a corrupção daquele lugar. Remova quem tiver que ser removido para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor remova a corrupção do nosso país. Remova quem tiver que ser removido em nome de Jesus. E coloque a sua igreja como responsável por ministração da glória e da graça do amor manifestado de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que faça sempre resplandecer do seu rosto sobre nós, nos dando a paz para transmiti-la ao mais necessitado. Assim oro no nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que o Senhor te fortaleça no amor dele, fazendo de você um elo entre Deus e as pessoas que necessitam da sua graça. Que Deus nos abençoe.